Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou estudante de Biologia pela UFJF e bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e hoje eu vou falar de um tema muito importante, tanto para vestibulares, Enem, PISME, como para toda a vida. E o tema que eu vou falar, então, é biomas do Brasil. Só para fazer uma pequena introdução, então, o PIBID, ele é um projeto de extensão que foi criado no ano de 2007 e ele é um programa voltado para os futuros professores do nosso país. Ele visa aperfeiçoar a formação docente, aproximando os nossos estudos como futuros professores com a realidade de vocês em sala de aula. E nesse tempo de pandemia, o nosso projeto ele irá produzir uma série de videoaulas para ajudar vocês a estudar para o Enem e ainda ajudar nós como futuros professores, tá bom? E nessa aula, então, nós vamos aprender primeiramente o que é um bioma, quais biomas estão presentes no Brasil e quais são as suas principais características e importâncias, ok? Então, como esse assunto é um assunto bem grandinho, eu resolvi dividir em duas partes essa aula para não cansar vocês, é claro, e para o nosso aprendizado ficar um pouco mais leve. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre a Amazônia, Mata Atlântica e o Cerrado, e na próxima aula eu falo sobre o Pantanal, a Caatinga e o Pampa, ok? Então, para começar, eu preciso explicar um pouco para vocês o que é um bioma. Vocês já devem ter estudado esse tema ou até mesmo escutado essa palavra em algum lugar. Mas de acordo com o IBGE, um bioma ele é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados em níveis regionais, com condições de geologia e climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. E bom, resumindo todas essas palavras, um bioma nada mais é do que um conjunto de vida vegetal e animal que são agrupados de acordo com algumas características semelhantes. Então, um bioma é basicamente isso. E na aula de hoje, então, eu vou ter como foco o nosso país, o querido Brasil, um país que tem uma enorme biodiversidade, ou seja, uma diversidade de vida muito grande. E de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas distintos no nosso Brasil, que é Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa, como eu mostrei nesse mapa que está bem didático, tá? Mas é importante falar, claro, que essas denominações, elas são, assim, bem gerais. E alguns autores, eles até defendem que existem muitos outros biomas, já que dentro de cada um deles a gente pode ter paisagens distintas. Isso é tratado um pouco mais a nível superior, então nós vamos adotar que apenas existem esses 6, mas é bom vocês entenderem que alguns autores consideram que esses 6 biomas, eles ainda são subdivididos em outros biomas, tá bom? Então, eu vou falar um pouco de cada um deles separadamente. Começando pela nossa querida e famosa Amazônia. Vocês já devem ter escutado em algum lugar a Amazônia sendo chamada de pulmão do mundo, né? E esse termo pulmão, ele se deu porque o pulmão ele é o órgão humano que realiza troca de gases entre o nosso corpo e o ambiente. E as plantas, elas fazem essa troca de gases por meio de um processo que a gente chama de fotossíntese. E na fotossíntese, elas captam o CO2 atmosférico, o gás carbônico, e transformam em O2, o oxigênio. Então, hoje a gente já sabe, estudos apontam, né, que a maioria do oxigênio produzido pelas plantas da Amazônia, pela fotossíntese, é consumido por elas mesmas. Então, partindo desse pressuposto, a gente considera, então, que se existisse algum pulmão do mundo, eles seriam as algas marinhas. Tá? Então, se alguém virar para vocês e falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, agora vocês têm a informação para explicar por que que isso é uma fake news e por que que a Amazônia não é o pulmão do mundo, tá? Mas a Amazônia ela é considerada o maior bioma brasileiro, tá? Estando espalhada em 9 países, dentre eles o Brasil,
E no Brasil ele ocupa 10 estados, a maioria localizados ali na região do norte. Eu coloquei o mapa para vocês conseguirem ver em verde aí também. Mas mesmo ocupando, assim, uma enorme extensão do território, a Amazônia ela é a área do Brasil menos povoada, comparado com outros locais do país, mas onde também são encontrados uma enorme diversidade de povos indígenas. Tá? É importante salientar a existência desses povos nessa região. E como esse bioma ele passa pela linha do Equador, o seu clima ele é considerado um clima equatorial, ou seja, é um clima muito quente e úmido. E justamente por passar pela linha do Equador, a incidência de raios solares na região é muito grande e faz a temperatura se manter alta, geralmente entre os seus 25 a 28 graus. E ainda essa temperatura alta, ela também é favorável para que ocorram muitas chuvas, é uma região bem chuvosa, e geralmente essas chuvas, elas são mais intensas em algumas partes do ano e em outras menos intensas, tá? Essa umidade, né, ela está muito presente nessa região, principalmente por causa da presença de vários rios que compõem a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Eu não sei se vocês já estudaram bacias hidrográficas, provavelmente já, mas a bacia amazônica, ela é sim considerada a maior bacia do mundo, e para vocês terem noção da importância dela, cerca de 80% da água doce do Brasil está localizada nessa bacia, e 20% da água doce do mundo, ou seja, é uma região muito importante e que está aqui no nosso Brasil, especificamente na Amazônia. E falando um pouquinho dessa água doce, como eu disse, essa região ela abriga rios muito importantes, como o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, e uma paisagem muito legal relacionada a essa água doce é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Eu coloquei uma foto para vocês conseguirem observar, que é uma paisagem muito legal, justamente por essas duas águas, elas não se misturarem e ficar essa diferença de cor. Parece até que tem uma barreira ali no meio, impedindo que essas duas águas se misturem. E essa diferença, ela acontece porque as águas desses rios, elas possuem diferentes composições químicas e diferentes densidades também. Então, essa delimitação entre esse encontro acontece por causa disso. É uma paisagem muito bonita, se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem interesse, pesquisem mais imagens no Google, tem imagens feitas de cima, assim, por drone, bem alto, que é muito bonito, é muito interessante de se observar, e foi só uma curiosidade mesmo que eu trouxe para vocês conseguirem observar, tá? Bom, o solo da Amazônia, ele é considerado um solo profundo de composição areno-argilosa. O que isso significa? Areno-argiloso é que ele é composto tanto por areia, tanto por barro, argila, então fica esse aspecto um pouco arenoso, um pouco argiloso, nem totalmente arenoso e nem totalmente argiloso, né? Igual está mostrando na imagem aí. Porém, esse solo, ele é muito pobre em nutrientes. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como que uma floresta tão grande, tão importante, né, realiza a sua própria sustentação, sendo que o solo é extremamente pobre em nutrientes? Isso se deve principalmente ao humus. O humus, ele é uma camada de matéria orgânica presente na superfície do solo, composta por restos de vegetações e animais. E esse humus, ele é o resultado da decomposição de alguns restos de matéria orgânica que é decomposto por fungos e bactérias que vão fornecer os nutrientes necessários para o solo. Então, esse solo ele é nutrido através do humus, principalmente. Bom, e a Amazônia, ela é imensamente rica em vegetação, abrigando milhares de espécies e é considerada a maior biodiversidade vegetal do mundo. Alguns representantes vegetais desse local que vocês podem conhecer é o cupuaçu, a guaraná, as seringueiras, que é uma árvore de onde é retirado o látex para a produção de borracha, palmeiras e dentre outros diversos tipos de vegetação. E dentro dessa região ainda existe uma outra subdivisão de tipos de vegetação, porque, como eu falei para vocês anteriormente, dentro de um bioma a gente pode encontrar paisagens diferentes.
Eu coloquei imagem para vocês observarem, são 4 imagens bem diferentes entre si, mas todas são da Amazônia. Então, a gente vai estudar que na Amazônia existem 4 principais subdivisões de paisagens de vegetação. A floresta de terra firme, ela representa 80% desse bioma e são regiões mais altas que não são inundadas pelos rios, mas que possuem um período de cheia e um período de vazante, que proporciona vegetações mais densas e compostas de árvores bem grandes. Essas árvores, elas são as árvores que formam o teto da floresta. É até bonito de ver essas árvores, elas são altas, e aí as folhas delas acabam se juntando uma na outra, assim, que fica parecendo mesmo um teto por cima da floresta, e esse teto formado pelas árvores, ele é chamado de dossel, tá bom? Nós temos também a floresta de várzea, que é uma floresta que ela é inundada apenas nos períodos de cheia, a floresta de igapó, que ela é permanentemente alagada o ano todo, e os manguezais, que é aquele local onde a água do rio se mistura com a água do mar. E esse local ele até serve de refúgio para alguns animais, como crustáceos, por exemplo, e dentre outros, tá bom? Então é importante a gente falar dessa subdivisão, lembrando, claro, que estamos falando de Brasil e que a biodiversidade é muito grande e as paisagens podem ser bem distintas também. A Amazônia, ela também possui uma grande diversidade de animais. Então, a gente fala que a Amazônia possui a maior diversidade de animais do mundo, né? Eu poderia ficar aqui horas e horas só para falar detalhadamente dessa fauna, que é muito bonita e muito interessante. Mas ela possui principalmente uma grande variedade de invertebrados e peixes, por ser uma região com muitos rios, né? Como eu falei para vocês. E também ela abriga cerca de 2/3 dos répteis do Brasil. É muita espécie de répteis, né? E a fauna desse bioma, ela tem como um belo representante de espécie endêmica, e uma espécie endêmica é uma espécie que só acontece nesse bioma, ok? É uma espécie que você não vai encontrar mais em nenhum outro bioma e mais em nenhum local do mundo, apenas da Amazônia. Eu estou falando do famoso boto cor-de-rosa, que está muito ameaçado pela caça local, porque é um animal bem bonito e raro, assim, né? E também pela contaminação da água dos rios, que está afetando muitos animais aquáticos. Mas é um animal muito bonito de se observar e é brasileiro. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar sobre alguns impactos que esse bioma ele vem sofrendo, principalmente pela interferência humana, que já custou cerca de 20% da área total. E a principal delas, é claro, quando a gente fala em impacto, é o desmatamento. E esse desmatamento, ele ocorre principalmente para ampliação de áreas de criação de gado e para agricultura, né? Que mesmo sendo um solo muito pobre, isso ainda ocorre. E também, assim, o corte das seringueiras para a fabricação de látex, e tudo isso fomentado pela indústria do agronegócio, que é uma indústria que lucra muito com a biodiversidade brasileira. E falando de desmatamento, é importante também a gente frisar essa influência do agronegócio, e não dos pequenos produtores e tribos indígenas que vivem ali, que também estão sendo muito ameaçadas pelo desmatamento. E geralmente esses desmatamentos ele ocorrem por meio de queimadas, já que para os produtores esse é o jeito mais fácil e mais barato, mas não ecologicamente mais correto, é claro. A gente pode falar também sobre a caça e a captura ilegal dos animais, que é feita ou para consumo ou para serem vendidos. Alguns desses animais são vendidos para serem animais domésticos de algumas pessoas. E isso, claro, ele configura o tráfico de animais silvestres, que é um problema que o Brasil vem enfrentando muito fortemente. E também a mineração, onde é usado alguns produtos químicos para desmatar as áreas, como o mercúrio, por exemplo, que é um composto extremamente tóxico e polui muito o solo e os rios, e isso acaba causando impacto sério ao solo, aos animais, às plantas, toda a vida que vive ali, tá bom?
Bom, agora pulando um pouquinho mais então para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela recebeu esse nome justamente por causa da sua proximidade com o Oceano Atlântico. Ela cobre cerca de 15% do território brasileiro, pegando ali do Rio Grande do Sul em direção ao Rio Grande do Norte, passando pelo litoral e passando por 17 estados brasileiros e ainda pegando uma parte da Argentina e do Paraguai. Então, também é um bioma bem grande. E esse bioma ele é considerado um hotspot, ou seja, um hotspot é um local que tem uma alta biodiversidade, que possui várias espécies endêmicas, que são aquelas espécies que só são encontradas ali, seja espécie animal, espécie vegetal, muitas espécies endêmicas, mas que está seriamente ameaçada de degradação. Isso tudo configura um hotspot. E também a Mata Atlântica, ela é uma região disposta em muitos relevos. Por isso também esses relevos eles são chamados de mares de morros. É importante eu citar também, caso essa expressão apareça em alguma prova, vocês já sabem que falando de mares de morros vai estar falando de Mata Atlântica. O clima, então, ele é considerado um clima tropical, sendo bem quente e úmido. E essa característica é o que define a alta biodiversidade do local e também a quantidade de chuvas durante o ano todo, justamente pela proximidade ao Oceano Atlântico. Visto isso, é importante a gente fazer essa conexão entre o clima, o solo e todas as características climáticas ali, né, com a fauna e a flora da região. A vegetação e a fauna, elas são diretamente influenciadas pelo tipo de clima, pela quantidade de chuva, pela quantidade de recursos. Então, todos esses fatores, eles estão interligados, ok? Isso é importante de se comentar. A temperatura, ela geralmente fica em uma média de 22 graus Celsius, mas existem variações, né? Esse bioma ele vai do Nordeste até o Sul, então esses dados eles são apenas uma média, podendo variar tanto para mais quanto para menos, ok? O solo ele é considerado um solo raso, pouco fértil, tendo sua nutrição também a partir daquela camada superficial de matéria orgânica que é decomposta e forma humus. Vocês lembram que eu falei da Amazônia? Então, o humus também faz a nutrição do solo na Mata Atlântica. E esse solo também, ele é um solo instável, intensamente permeável à água. Então, a água ela penetra muito fácil no solo e acontecendo isso, os riscos de deslizamentos desse solo são muito frequentes nessa região. A vegetação, ela é considerada ombrófila, ou seja, ela é adaptada a ambientes úmidos. E isso também faz com que ela seja perennifólia, que é uma vegetação que mantém as suas folhas o ano todo, já que esse bioma não estão presentes períodos de chuva e períodos de seca, tá bom? É possível também a gente observar um predomínio de vegetação arbórea, que são essas árvores mais altas, geralmente de grande porte, que formam aquele teto da floresta que eu comentei para vocês. E essa floresta também, ela é bem densa, as árvores estão bem juntas entre si e acaba fazendo uma vegetação bem densa. E ela possui uma grande diversidade de plantas epífitas. Plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas maiores sem que haja algum tipo de prejuízo, tá bom? E é claro, essa alta densidade de vegetação, ela faz também com que haja uma grande quantidade de animais, como eu falei para vocês. Todos esses fatores, eles estão interligados. Mas a gente vê um destaque para os mamíferos, aves e anfíbios. E como é uma região bem dispersa pelo país, como eu falei, vai do sul até o nordeste, diversos animais eles podem ser encontrados nesse bioma, como o jacaré do papo amarelo, o sapo cururu, o mico-leão dourado, a onça pintada, e dentre outros milhares de animais muito bonitos. Mas a Mata Atlântica ela vem sofrendo impactos desde o período da colonização do Brasil.
Foi dela que foram extraídas aquelas árvores de pau-brasil, que foram instaladas diversas monoculturas de cana-de-açúcar. Vocês já devem ter estudado essa parte da história do nosso país. Só para vocês entenderem, monocultura é uma agricultura feita com apenas um tipo de vegetação, uma espécie de vegetação, que nesse caso era a cana-de-açúcar, ok? Eu coloquei até um mapa para vocês conseguirem observar a comparação desse bioma no ano de 1500 e no ano de 2014. E esse é o bioma que mais foi devastado em comparação aos outros, sendo estimado que hoje restam só aproximadamente 12% da sua cobertura vegetal original. E esse dado que eu encontrei foi um dado de 2017, ou seja, ele pode ser muito mais significante nos dias de hoje. E hoje essa mata é considerada uma região fragmentada, ou seja, ela é distribuída em algumas porções pelo território do país. E é importante falar que esse bioma ele foi muito atacado pela sua localização, né? Essa área de litoral ela é a área mais povoada do Brasil. Então, esse processo de urbanização e industrialização foi muito relevante para que houvesse toda essa devastação da região e para que houvesse essa fragmentação também. Vocês conseguem observar aí no mapa que no mapa de antes a gente tinha uma região um pouco mais contínua de Mata Atlântica. Agora a gente vê espécies de pontinhos de Mata Atlântica, pedaços separados, descontínuos de Mata Atlântica, e isso se deve, como eu disse, principalmente à urbanização, à ocupação dessas áreas de litoral. E é claro que esse impacto ambiental ele fez com que houvessem muitas espécies de animais ameaçadas de extinção, inclusive o mico-leão-dourado, que eu citei no slide anterior, e várias espécies de anfíbios. Muitas espécies animais estão sofrendo com essa devastação também, como todos os outros biomas estão sofrendo. Por último, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o cerrado. O cerrado, ele é considerado a savana brasileira e a maior savana não, me desculpa, a savana com uma maior biodiversidade do mundo. E só para vocês entenderem, para deixar claro, uma savana, ela é caracterizada por uma vegetação rasteira, ou seja, próxima ao solo, com algumas árvores não muito grandes espaçadas entre si. Mas é claro, como eu disse antes, se tratando de Brasil, a diversidade é gigante. Então, essas informações, elas são uma média. Nem todo cerrado é disposto nessa forma de savana. A gente só faz uma média entre as paisagens, ok? E o Cerrado, então, ele ocupa 25% do território brasileiro, sendo o segundo maior do Brasil, passando por 14 estados do Brasil, mais ali ao centro, como mostra o mapa. Coloquei a imagem aí para vocês observarem. O clima, ele é predominantemente tropical, com duas estações do ano bem definidas. Uma estação chuvosa, que é essa da direita aí, que eu coloquei a imagem para vocês, que fica mais verdinha, que chove mais, é claro. E uma estação seca, onde a gente vê essa paisagem um pouco mais amarronzada, a perda de folhas, tá? E a temperatura média, ela gira em volta dos seus 23 graus Celsius. O solo, ele é um solo bem profundo, extremamente pobre em nutrientes, muito poroso, e por ele ser poroso, ou seja, ele tem assim, como se fosse espécie de ar passando dentro, assim, sabe? Ele tem poros mesmo, ele não é um solo muito grudadinho entre si, ele tem bastante poros, e por ele estar com bastante poros, a água da chuva, ela penetra bem profundamente nesse solo. E ele também é rico em alumínio e ele é muito ácido. E por ele ser ácido, isso causa todo um desequilíbrio químico que faz com que o solo seja pobre em nutrientes, né? Mas essa nutrição ela é feita através de restos de matéria orgânica do solo e também através das micorrizas. As micorrizas, elas são associações entre os fungos e as raízes das plantas, tá bom? E como eu disse anteriormente em outros
outros slides, a vegetação ela é dividida principalmente em duas porções, sendo uma herbácea composta por plantas menores, como as gramíneas, e uma arbustiva, que é formada pelos arbustos e algumas árvores mais altas. Essa vegetação ela é tropófila, ou seja, ela é adaptada a variações de umidade, né, já que existem estações do ano bem definidas, que são de chuva e de seca. E por isso são necessárias algumas adaptações para evitar desidratação, a perda de água no período de seca. Como, por exemplo, algumas plantas que têm uma cutícula serosa nas folhas. Vocês já devem ter observado algumas folhas que são bem durinhas e tem uma camada brilhante por fora. Essa é a camada serosa das folhas e evita que essas folhas percam água para o ambiente no período de seca. Elas também têm raízes profundas, isso é uma forma de adaptação, porque aí elas conseguem captar a água do solo também, e justamente por isso, a maior parte da biomassa vegetal, ela é subterrânea. Por isso e também porque essa região, ela pode acontecer incêndios nela. Esses incêndios, eles ocorrem geralmente no final da estação seca e eles ocorrem de forma natural. Então, essas plantas, como adaptações, elas têm a grande parte da sua biomassa vegetal subterrânea, para que quando aconteça essas queimadas, elas não morram totalmente, ok? Por ser um bioma que faz limite com outros biomas, o cerrado ele não tem uma diversidade tão grande de espécies endêmicas. E isso ocorre porque muitos animais de outras regiões eles se deslocam pelo cerrado e acabam não vivendo só no cerrado, então não podem ser consideradas espécies endêmicas. Mas três das maiores bacias hidrográficas do Brasil elas cortam o cerrado. Então, com isso a gente pode observar uma grande diversidade de peixes nesse local, tá bom? Além disso, a gente observa muitos cupins nessa região, uma paisagem bem comum no Cerrado, são esses cupinzeiros aí, a gente pode ver muitas paisagens assim, e esses cupins, eles são extremamente importantes para o solo, porque eles constroem túneis subterrâneos, e as suas fezes também atuam como adubo para o solo. Então, esses cupins são extremamente importantes para o cerrado. E o cerrado também, ele é um dos biomas que mais vem sendo destruído, sendo estimado que 60% da cobertura original já está desmatada. E por isso ele também é considerado um hotspot, assim como a Mata Atlântica que eu comentei anteriormente. Só para relembrar, então, um hotspot é uma região com uma alta biodiversidade, mas que está correndo um risco de deterioração muito grande. Esse desmatamento, ele começou bem lá atrás com a ocupação do interior do Brasil e no século XVIII com o início da exploração do ouro. Essa atividade de mineração, ela causava uma contaminação e um assoreamento dos rios, impactando muito a vida que existia naquele local. E o assoreamento dos rios, ele é o acúmulo de sedimento nos rios, tá? É como se você pegasse um balde de água e ficasse jogando areia dentro desse balde. Você ia estar acumulando sedimento ali naquela água e isso caracteriza o assoreamento. E nos dias de hoje, o Cerrado é considerado um grande centro econômico do agronegócio. A gente estima que metade da carne consumida no Brasil vem dos campos do Cerrado. Então, a grande maioria das áreas desmatadas nesse bioma são para a criação de gado e para a plantação de monoculturas, como a monocultura do milho, por exemplo. E se o cerrado não parar de ser destruído, alguns estudiosos especulam que daqui a alguns anos ele não irá mais existir. Então, também é muito importante que a gente olhe para esse bioma e preserve e faça as medidas necessárias para que isso ocorra. Bom, na aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês assistam a parte 2, em que eu vou continuar o conteúdo. Até a próxima e obrigado por assistir até aqui. Um abraço.